Boa noite a todos. É com muita alegria que voltamos às segundas-feiras, nesta casa de oração, casa que traz o nome do nosso codificador Allan Kardec, para o estudo exclusivo da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. E antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos vocês, espíritos encarnados, aos espíritos desencarnados, que aqui estão conosco para o estudo. E lembrando sempre, em relação à misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, divulgando a doutrina espírita, espíritos que somos ainda devedores, imperfeitos, mas o que o Cristo conta para divulgar o seu Evangelho somos nós, criaturas imperfeitas, inacabadas, com dificuldades, com imperfeições, mas é esse material que Jesus conta para difundir o seu Evangelho. Então estamos aqui com muita alegria para estudar a doutrina espírita. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus, o Cristo vivificado, o amor de Jesus no dia a dia, no cotidiano, faz de nós criaturas melhores. Que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Mas se nós não refletirmos a respeito do que somos, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos, a nossa vida não faz sentido. Nós até achamos que Deus não é bom e não é justo. Se nós analisarmos a nossa vida, iniciando no berço e se encerrando no túmulo, nós vamos ver muitas injustiças aí no nosso dia a dia. Crianças nascendo perfeitas, em lares estruturados, em famílias amorosas. Outras crianças nascendo em berço de miséria, com pais desestruturados. Onde está a justiça e a bondade de Deus, que contemplam algumas criaturas e não outras? Portanto, a nossa reflexão de hoje é sabermos o que somos, né? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nos encaramos como espíritos, que somos espíritos eternos, e estamos nessa existência, para que estamos aqui? Para vivenciar provas e expiações. Lembra quando eu disse da misericórdia divina no início da minha fala? Agradecendo a misericórdia divina por nos dar trabalho, mesmo sabendo como somos imperfeitos. Porque quando trabalhamos dentro de nós, a nossa realidade do que somos, a imperfeição que temos, que trazemos, nós estamos trabalhando a humildade. Não é reconhecer imperfeito, a imperfeição, a ponto de cavar um buraco e se enterrar e se destruir. Mas na reflexão da humildade. Quando eu enxergo a imperfeição dentro de mim, eu facilmente continuo enxergando os defeitos, a imperfeição do meu próximo. Mas nesse treino da humildade, eu encaro que, se para mim é difícil me melhorar, para o meu irmão, para a pessoa que caminha junto comigo, também é difícil igualmente. Daí eu estou trabalhando a humildade, a compaixão, sempre na reflexão de dentro para fora. Sempre. O mundo que nós queremos lá fora, feliz, reestruturado, regenerado, ele inicia-se dentro de nós, no mundo íntimo de nós. Quando Jesus asseverou, há mais de 2000 anos atrás, vigiai e orai. Perceba que Jesus colocou o vigiai antes da oração.
que Jesus está nos orientando, nos pedindo para que a gente vigie? O que vocês acham? Exatamente. Os nossos próprios pensamentos. Perceba, de dentro para fora. Se a maioria das palavras que a gente, antes de pronunciar, nós refletíssemos nelas, nós evitaríamos muitos problemas. Concordam comigo? Então a vigilância dos pensamentos, e aqui nós podemos incluir, que a doutrina espírita embasa para que a gente possa incluir, a vigilância dos sentimentos. Acordei hoje de manhã com um sentimento ruim. Quem não acorda com um sentimento ruim? Reconhecer esse sentimento. Mas por que eu estou me sentindo mal? Que amargura que é essa? Que rancor que é essa? Que raiva que é essa? Da onde vem isso? E buscar a causa das nossas próprias aflições. Tanto do pensamento como do sentimento. Porque espírito, aqui eu desenho o espírito encarnado e o espírito desencarnado, na sua essência verdadeira, se nós esquecêssemos tudo isso que eu coloquei na lousa, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, qual que é a nossa essência de existir? A causa da nossa existência? Quem pode me ajudar? É o pensar e o sentir. Independentemente se eu estou encarnado ou se eu estou desencarnado. A essência do Rafael existir, de vocês existirem, é o pensar e o sentir. E nós vamos falar um pouco sobre isso adiante. Então percebam que a reflexão, não vamos colocar em jogo hoje o Cristo, o evangelho dele, que muitos palestrantes, expositores vêm aqui e falam sobre o amor, sobre Jesus, mas a minha reflexão de hoje é analisarmos o que somos, né? E depois lá adiante nós vamos chegar à conclusão que a diferença de nós, de cada um de nós, da nossa própria felicidade, depende do amor. Né? Naturalmente, tudo converge para o Cristo, para o amor. Então hoje nós vamos falar a respeito da continuidade da vida. Né? E eu desenhei aqui na lousa um esqueminha, vocês desculpem o desenho, né? Mas que dá a noção para todos nós do que nós realmente somos. Né? Quando eu disse que somos espíritos. Mas o que é o espírito? Muitas pessoas perguntam, o que é o espírito? Né? E nós vamos chegar adiante e vamos juntos desenhar e ter uma ideia do que é o espírito hoje. Aqui eu desenhei uma figura que é cada um de nós. Né? Esse corpo, esse desenho que está mais forte, seria o nosso corpo físico. Esse corpo físico nosso. Esse desenho pontilhado seria o nosso perispírito. Porque todos nós temos um corpo semimaterial, do qual está molécula por molécula revestido esse corpo. Né? E que quando nós desencarnamos, é um instrumento, é o veículo, é o corpo semimaterial do qual nós continuamos nos manifestando. Porque o espírito na essência, como diz André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, o corpo mental é o próprio espírito. Então, para nosso entendimento, espírito é mente. Quando nós pensamos, o que pensa? É a nossa mente, o espírito ou o cérebro? O que vocês acham? O espírito. Nós, espíritos, nos utilizamos do cérebro físico, corpo, para que nós possamos nos manifestar. E entre o cérebro e o espírito, existe o perispírito, do qual, quando estamos encarnados, é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Então, quem comanda as nossas falas, os nossos movimentos, tudo, as nossas ações, é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Somos nós espíritos que comandamos isso. E o perispírito, quando encarnados, é o elo entre o espírito, mente,
e o corpo, que faz movimentar, que faz a gente agir. Então percebe, aqui eu desenhei simbolicamente o espírito na região da cabeça, como sendo a mente, para a gente sintonizar isso. Então, vindo adiante, esse corpinho aqui, quando morre, né, o desencarne, o que acontece? Na verdade, o corpo que expulsa o espírito, o perispírito dele. Então, quando o corpo vai morrendo, vai perdendo energia e desencarna, na verdade, naturalmente ele perde o princípio vital e o espírito expulsa o espírito do corpo. Na verdade, o perispírito, né? Com o espírito que é a mente. Então, quando um médium vidente vê um espírito, o que ele está vendo na verdade? O perispírito. Porque o espírito é a mente, é a inteligência. Né? E o que acontece com esse corpo físico quando há o desencarne? Os bichinhos comem, né? Então percebe, se nós fôssemos usar a filosofia espírita até no desencarne, não há uma morte propriamente dita. Acaba esse corpo, mas continua a vida através da transformação. Esse corpo ele se deteriora, se desintegra, serve de alimentos para micro-organismos e continua uma outro tipo de vida. Olha uma filosofia a respeito disso. Expele gases que continuam na atmosfera do corpo, né? Então percebe. Então acaba o corpo, o desencarne, e nós continuamos vivos, com o perispírito e seguindo a nossa jornada. Agora, não mais na Terra, se bem que alguns ainda continuam enraizados na Terra, né? Presos, apegados à matéria, e continuam ainda entre nós aqui, às vezes se queixando, cobrando, processo obsessivo, isso acontece muito. O apego demasiado na matéria, nos bens materiais, faz com que as criaturas desencarnem e continuem ligadas entre nós, obsediando outros. Né? E olha aqui, eu continuo vivo, com a mesma mente, os mesmos sentimentos, só que despojado desse cárcere que é o corpo físico, e continuo vivo com o perispírito, com o meu corpo semimaterial, e sigo adiante a minha jornada. Isso é um ciclo que não para. Eu reencarno e desencarno, reencarno e desencarno. Por que eu encarno e desencarno? Quem pode me ajudar? Qual que é o motivo da gente reencarnar? Evoluir. Por que eu não posso evoluir no plano, na erraticidade, no plano espiritual? Por que eu preciso do reencarne? Oi? Resgatar? É porque é no corpo físico, é na matéria densa, da qual nós aproveitamos mais as dificuldades, os entraves para a nossa própria evolução. Por isso a necessidade de nós reencarnarmos, estarmos aqui na Terra. E nós, com a nossa ilusão, com a nossa pequenez, com a nossa mente infantil, aparece um problema, uma tribulação, o que a gente faz com ela? Com uma bênção de um problema, de uma dificuldade, de uma prova, o que a gente faz com ela? Vamos ser sinceros. Não aceitamos, nos revoltamos, sendo que nós estamos aqui para passar por isso, para que a gente possa crescer. Olha como muda a visão. Conforme a gente vai evoluindo no conhecimento espírita, não é que nós vamos deixando de ter problemas, os problemas continuam os mesmos, porque nós estamos aqui justamente para isso. Mas a forma com que eu encaro os problemas e aproveito os problemas para o meu próprio crescimento é que faz a diferença. Mas nós conseguimos crescer, evoluir na erraticidade? Conseguimos. Mas segundo os espíritos, é na Terra, é na vivência carnal, que esse progresso, desde que bem aproveitado, se dá com mais propriedade. Quando nós aproveitamos essas provas para crescermos.
Existem espíritos, quando chega num grau de pureza, de purificação, que não necessitam mais reencarnar. Espíritos puros, que vivem em mundos onde nós desconhecemos os tipos de matérias naquele mundo. Esses espíritos não têm mais necessidade de reencarnar. Chegaram num grau de perfeição que não tem necessidade de reencarnar. Mas nós estamos muito distantes disso ainda. Esses espíritos, a única matéria dele é o perispírito. O corpo dele é único, não precisa mais reencarnar para evoluir. Mas mesmo esse perispírito, ele é tão sutil, tão rarefeito, tão puro, que escapa a nossa percepção de humanos, né? de encarnados. Então, passar adiante aqui. Nós vamos nos remeter ao Livro dos Espíritos, né? Para falarmos um pouco mais, embasar tudo isso que nós dissemos até o momento. Na questão 149 de O Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, né? Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retoma ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Então, nossa real vida é o plano espiritual. A Terra é uma cópia muito imperfeita do plano espiritual. Por isso é importante, pessoal, a gente reconhecer que somos espíritos e trabalhar essa consciência no cotidiano nosso, na nossa vida diária. Porque a gente vai começar a ver os problemas de outro prisma, sabendo que essa existência ela é passageira e esse corpo é transitório. Então, a minha mudança que eu faço, que me esforço em fazer, encarcerado nesse corpo, ela vai valer muito para o futuro de espírito que sou. Na pergunta 150, após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então aquela ideia que quando a gente morre, entre aspas, né, a gente volta para um todo, isso não existe na doutrina espírita. Nós conservamos a nossa individualidade, né? Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Como que a gente constata a nossa individualidade, né? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o perispírito é o corpo semimaterial, do qual faz com que nós nos reconheçamos após o desencarne. Isso que faz com que a gente se reconheça. E que os outros espíritos nos reconheçam também. Vocês sabiam que nós desencarnamos todos os dias? Morremos todos, desencarnamos? Não, desculpa, falei errado. Vocês sabiam que nós morremos, entre aspas, todos os dias? Que momento que a gente morre? Quando dorme. Mas, Rafael, por que a gente não lembra do que aconteceu? Porque as impressões, quando estamos libertos do corpo, elas são tão sutis que quando a gente volta para o corpo, para a vida, para o cotidiano nosso, na vigilância, essas sensações, elas são esquecidas. Porque é muito sutil o que a gente vivencia lá no plano espiritual. E o que mantém a gente encarnado durante o sono? É um cordão semimaterial, com as mesmas propriedades do perispírito, que mantém ligado ao corpo. Lembra que eu disse que o perispírito é o que liga o espírito, mente ao corpo? Então, quando estamos... E o que faz que os espíritos, durante o sono, reconheçam que aquele lá é um espírito encarnado e aquele outro não é um espírito desencarnado? Esse próprio cordão que faz se reconhecer. E com quem a gente vai lidar no sono, quando a gente vai dormir? Com quem que a gente costuma nos reunir? Para fazer o quê? Oi? Exatamente. Depende
vibração minha. As mesmas pessoas que eu frequento, que eu me reúno na terra, as minhas ideias, os meus sentimentos, o que eu procuro ser, é a mesma coisa. Muitas pessoas temem a morte. Né? Muitas pessoas temem a morte. E quando nós morrermos, o que vai acontecer? Né? Esse é o temor. Basta você se analisar. Lembra que eu disse que a essência da nossa existência é o pensamento e o sentimento? Basta você se autoavaliar nesse momento, os seus pensamentos, os seus sentimentos, para ver como vai ser seu desencarne. Porque nada muda. Muda o plano de vida. A gente se liberta desse corpo, sim. Mas as ideias, a essência, a vibração, é a mesma. Percebe? Por isso que esse estudo, esse trabalho de dentro para fora, né? Tudo que eu quero lá fora inicia-se dentro. Se eu quero que uma pessoa seja cordial comigo, eu preciso trabalhar as minhas imperfeições e ser cordial com as pessoas. Mas a gente faz ao contrário, a gente sempre cobra, julga, sempre as pessoas no exterior. E o nosso julgamento íntimo, ele é maleável, né? Ele é tranquilo. Nós temos que ser severos, nós devemos ser severos com os julgamentos de nós mesmos. Isso que faz a diferença para a gente chegar à nossa própria felicidade. Nós desejamos ser felizes e continuamos fazendo sempre as mesmas coisas. Continuamos julgando as pessoas, reclamando da vida e não interioriza para analisar o que somos realmente, com verdade. O que faz? Qual que é o nosso maior vício que barra essa busca íntima de reconhecer o que nós realmente somos? É uma palavrinha só. Orgulho. Segundo os espíritos, o orgulho é a chaga da humanidade. Todos os nossos defeitos e problemas, dificuldades, imperfeições, têm a causa, inicia-se no nosso orgulho. Todos nós, incluindo eu, somos extremamente orgulhosos. E isso barra a nossa felicidade. Se nós não começarmos a iniciar essa reflexão do nosso orgulho, banir isso da nossa vida, transformar o orgulho em humildade, para que a gente possa varrer todas as imperfeições de nossas e ser uma criatura melhor a cada dia, nós pouco estamos fazendo para a nossa própria felicidade. Né? E as ferramentas, as bases para que isso ocorra, é uma só. Que Deus nos ofereceu aqui na Terra, para que a gente possa chegar até Ele. O que é? Hã? Quais são as ferramentas que nós temos para trabalhar tudo isso? Eu falei no começo, que nós íamos até deixar de lado hoje, mas Jesus. Por isso a importância de estudarmos Jesus, entender como Jesus agia, tirar o Jesus crucificado, tirar o Jesus da cruz, a simbologia de Jesus, e trazer ele para dentro de nós, para o nosso lado, conhecendo como Jesus agia. Numa situação difícil, como que Jesus reagiria nessa situação que eu estou enfrentando? Isso é vivificar Jesus na nossa vida. Né? E sempre com esforço íntimo de se melhorar. Nada vem pronto. Por isso que a doutrina espírita ainda não tem tantos adeptos, né? Porque ela chama para a responsabilidade. Ela mostra o caminho, mas mostra a realidade também. Infelizmente, a maioria de nós, as pessoas, conforme vai sendo apresentadas as verdades, é uma válvula de escape, né? Ela escapa para o lado. Recebi um textinho no Facebook interessante, né, hoje. Mais vale uma verdade como que é? Foi você, né, mãe, que mandou hoje. Mais vale uma mentira, não, uma verdade dita, do que uma mentira. Então nós temos que buscar a verdade. E a verdade custa esforço, trabalho, abdicar de coisas materiais. Né? Um pouquinho isso.
Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, que é a real vida, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Simplesmente assim. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Lembra que eu disse? Depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada, de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Isso quando nós não estamos muito envolvidos com questões complexas, materiais. A gente fica num estado de perturbação muito grande durante muito tempo. Aí tem o nosso lar, né, que descreve o caso do André Luiz, o próprio André Luiz. Ficou 7, 8 anos no umbral, né? O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Isso é regra, pessoal? Um caso que isso não é regra. Por exemplo, desencarna um ente querido meu. Só que a situação dessa pessoa é complicada. De repente ela está muito tempo no umbral, ou até foi socorrida, está num hospital, sendo cuidada já. E eu desencarno, de repente, logo em seguida. Essa criatura tem condições de vir me receber? Não. Ao contrário disso, um ente querido meu desencarna, com um grau altíssimo de sublimação, de purificação, e vai para planos muito mais elevados. Ela está cheia de trabalho lá, nesse mundo mais evoluído. De repente ela não tem a disponibilidade imediata de vir me receber. Nós temos que começar a refletir, quando desencarna, por exemplo, uma pessoa, um ente querido, uma pessoa próxima de nós, se o que nós sentimos é verdadeiro amor, né? Que a gente se entristece, é natural, ou se é apego. Porque apego é diferente de amor. O verdadeiro amor é aquele que reconhece aquela criatura, é um indivíduo, e tem os seus trabalhos, e aquele trabalho de encarnação cessou naquele momento. E ela tem outros trabalhos a ser desenvolvidos. E a gente fica apegado, que é a pessoa do nosso lado. E coloca nisso o nome de amor. Percebe essas reflexões íntimas que nós devemos começar a ter. Né? Será o que eu sinto pelo meu filho e minha filha é amor ou é apego? Né? E a gente vai descobrindo muitas coisas. Né? Precisa ter coragem, pessoal. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que segue a separação da alma e do corpo? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Eu tento imaginar o desencarne do Chico Xavier. Que, na verdade, o Chico, ele era... Mesmo encarnado, ele estava mais desencarnado do que encarnado, né? Ele tinha uma ligação com os espíritos, com os bons espíritos. Imagine como foi o desencarne dele. Foi muito sutil, né? Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Então, o nosso exercício é se desvencilhar da matéria enquanto estamos encarnados. Esse é o exercício. O Espiritismo veio combater o quê? O que o Espiritismo veio combater? O materialismo. Né? Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura,
guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, o estado de perturbação daquele que é muito voltado para os bens materiais, ganancioso e tudo mais, o estado de perturbação é muito grande. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, nós temos esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, é importante para que a gente se reconheça no plano espiritual, entenda melhor. Mas ele coloca uma ressalva. Mas mais importante que isso, é o esforço de praticar o bem e a consciência pura, que é o trabalho íntimo que nós temos que desenvolver, através do Cristo, do Evangelho do Cristo. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. E aqui vai adiante, né, pessoal? E para encerrar, a última questão 230, o espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Nós mais estudamos no plano espiritual e viemos colocar em prática aqui na Terra. Nós temos informações que a fila para reencarnar está grande. E o que nós estamos fazendo da oportunidade dessa encarnação nossa? É uma reflexão muito profunda, pessoal. Muito profunda. E essa reflexão não pode se encerrar aqui, nessa sala, nessa palestra. É uma reflexão diária. Não é nem dia a dia. É milésimo de segundo a milésimo de segundo. Porque nós temos o poder sobre nós mesmos, que é o poder sobre a nossa mente. A nossa mente é o espelho da nossa vida lá fora. Tudo inicia nela. E essa reflexão nossa de hoje é para chegarmos na seguinte conclusão. Se nós não absorvemos nada de hoje, é essa reflexão de que somos espíritos. E espírito é mente. Mente e sentimento em conjunto. E esse domínio sobre a nossa mente, todos nós temos. Desde que nós vigiemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e busquemos ressignificá-los eles. Através da prece, através do bate-papo amigo, né? Através dos estudos na casa espírita, das palestras, modificando o nosso meio que nós vivemos, se é um meio que não está me contribuindo, que eu possa modificar. Banindo o orgulho, buscando, né, que é muito difícil, mas vamos buscar com muita força, banir esse orgulho que tanto entravanca o nosso crescimento e substituí-lo pela humildade. Buscar avaliar o que a pessoa tem de ruim só para o aprendizado, não para a divulgação. Porque nós podemos avaliar o que a pessoa tem de ruim. Nós somos espíritos, nós somos inteligentes. A pessoa faz uma burrada, uma coisa ruim, a gente viu, a gente testemunhou, a gente observou. Mas que nós possamos observar isso apenas para as nossas reflexões íntimas. E não para divulgação, para para acabar mais ainda com aquela criatura que errou. E é da nossa essência, querer ver uma coisa errada e já divulgar, né? A maledicência, pessoal, ainda faz parte de nós, de todos nós. E que nós possamos refletir sobre isso, e que vocês tenham uma boa noite, uma ótima semana, muita paz a todos.